Olá pessoal, vamos para a nossa aula de matemática e hoje nós vamos aprender algumas expressões envolvendo a multiplicação e a divisão, certo? Nós vamos seguir essa ordem. Primeiro a gente resolve o que está dentro do parênteses e depois multiplicação e divisão e por último adição e subtração, sempre seguindo essa ordem. Então aqui nós temos 3 quintos menos 2 terços dividido por 1 quinto menos 1 meio. Primeiro eu tenho que resolver o que está dentro do parênteses. Então aqui eu tenho uma operação dentro do parênteses. Eu tenho uma conta de menos dentro do parênteses. E aqui também eu tenho uma conta de menos dentro do parênteses, certo? Então aqui eu vou resolver. Como que eu resolvo? Primeiro eu tiro o MMC. Então eu vou tirar aqui o MMC de 5 e 3. Qual é o MMC de 5 e 3? Vou dividir aqui, vai dar por 2 não dá, então vou dividir por 3. 5 repete, não dá, 3 por 3, 1. Agora eu vou dividir por 5. Vai ser 5 por 5, 1, 1 e 1. 3 vezes 5, 15. Então o MMC de 3 e 5 é 15, certo? Então eu vou colocar aqui o 15 no denominador. 15 menos 15. Aí como é que eu faço? Ó, 15 dividido por 5 é 3. 3 vezes 3, 9. 15 dividido por 3 é 5. 5 vezes 2 é 10, certo? Pronto. Dividido. Aí agora eu vou resolver esse outro parênteses. Aqui também tem uma operação dentro do parênteses. Também eu vou ter que resolver 1 quinto menos 1 meio. Eu vou tirar o MMC agora de 5 e 2, certo? 5 e 2. 5 e 2. Vai dar por 2. 5 não pode, repete. 2 por 2, 1. Agora 5 só pode por 5, que vai ser 1 e 1. 2 vezes 5, 10. Então o MMC de 5 e 2 é 10. Eu vou colocar o 10 aqui debaixo das duas frações. Aí como é que é o procedimento? Ó, divide pelo de baixo, multiplica com o de cima. Divide pelo denominador, multiplica com o numerador. 10 dividido por 5, 2. 2 vezes 1, 2. 10 dividido por 2, 5. 5 vezes 1, 5. Pronto. Dividir. Agora eu posso resolver porque os denominadores já estão iguais. Então eu vou fazer aqui, ó, 9 menos 10. Quanto que é 9 menos 10? Se eu tenho 9 e devo 10, então eu vou fazer assim, ó, conservar o sinal do maior módulo, que é o menos, que é 10, e 10 tira 9 é 1. Então vai ser menos 1. Se eu tenho 9 e devo 10, então eu vou ficar devendo 1, certo? Então a resposta aqui vai ser menos 1 quinzeavos, certo? Dividido. Aqui também eu posso resolver que os denominadores estão iguais. 2 menos 5. Quanto que é 2 menos 5? 2 menos 5, se eu tenho 2 eu devo 5, então eu conservo o sinal do maior, que é o 5, e subtrai. 5 menos 2, 3. Então eu vou ficar devendo 3. Então vai ser menos 3 décimos, certo? Menos 3 décimos. Pronto, ó, resolvi dentro dos parênteses. Tirei o MMC e resolvi dentro dos parênteses. Fiz a conta dentro do parênteses. Agora sim, não tenho mais operação dentro do parênteses, certo? Só tenho números dentro de frações dentro do parênteses. Então agora sim eu posso fazer a divisão. Como que eu divido frações? Divisão de frações eu transformo em uma multiplicação. Então o que eu vou fazer? Eu vou conservar o primeiro termo aqui, o menos 1/15, certo? É assim que eu divido fração. O dividido vira vezes o inverso da segunda fração. Então aqui não está menos 3 décimos, eu vou colocar menos 10 terços. Então assim que eu divido fração, conserva a primeira fração vezes o inverso da segunda fração. Aí, antes de eu multiplicar, eu vou ver se dá para simplificar essa fração. Ou seja, eu posso dividir aqui o 10 e o 15. Eu posso simplificar ele. Posso dividir por quanto aqui? Por 5. Os dois dividem por 5. Então, eu vou cortar o 10 e o 15 vou dividir por 5. O 10 por 5 vai dar 2. E o 15 por 5 vai dar 3. Pronto, simplifiquei. Agora eu posso resolver, certo? Vai ficar igual. Vou fazer o jogo de sinal. Menos e menos, mais. Aí eu faço 1 vezes 2, 2. E 3 vezes 3, 9. Então, assim que eu faço essa expressão. Então, mais 2 nonos é a resposta dessa expressão, certo? Agora eu tenho aqui essa outra expressão, certo? Como que é a ordem? A ordem é assim, ó, resolvo primeiro o que está dentro dos parênteses,
depois multiplicação e divisão, depois adição e subtração. Observe que essa expressão aqui, ela não tem operação dentro dos parênteses, ó, ela tem só uma fração, ó, certo? Ela não tem operação dentro dos parênteses, então não vou resolver dentro dos parênteses, certo? Diferentemente dessa aqui tinha operação dentro do parênteses, tinha 3/5 menos 2/2, tem que ter uma conta dentro do parênteses para resolver. Aqui não tem, certo? Então vou resolver na ordem, primeiro multiplicação e divisão. Eu não tenho multiplicação, mas tenho divisão, então primeiro eu vou resolver as divisões, ó, vou fazer essa divisão e essa divisão, certo? Seguindo a ordem das expressões. Como que eu faço divisão? Divisão eu transformo em uma multiplicação, certo? Vou conservar a primeira fração, 1/5. O dividido vira vezes. Aí eu vou inverter a segunda fração. Não está menos 2/3, fica menos 3/2. Pronto. Essa é a ordem, certo? Menos. Aí tem outra divisão. Faço a mesma coisa, ó. Conserva a primeira fração, menos 2/5. Aí o dividido vira vezes. O inverso da segunda fração. Não está menos 4/5, fica o quê? Menos 5/4. Então é dessa forma que eu resolvo divisão de frações. Eu transformo ela em uma multiplicação. Conserva a primeira fração vezes o inverso da segunda fração. 2/3 ficou 3/2. Conservei o menos 2/5 vezes, não está menos 4/5, ficou menos 5/4. Então, é a primeira vezes o inverso da segunda fração. É assim que eu divido fração, certo? Pronto. Agora não tem mais divisão, agora eu tenho as multiplicações. Vou calcular as multiplicações, certo? Seguindo a ordem. Primeiro é parênteses, depois multiplicação ou divisão. Antes de eu multiplicar, eu vejo se dá para simplificar. Observe que aqui não dá para simplificar, não dá para cortar nada aqui, certo? O 5 não divide com 3, o 2 não divide com 1. Então, pronto, não precisa simplificar. Vou fazer o jogo de sinal. Menos e menos, mais. E vou multiplicar. 1 vezes 3, 3. 5 vezes 2, 10. Pronto, tá resolvido aqui. Vou conservar o menos. Aqui, vou abrir o parênteses e vou fazer o jogo de sinal. Menos e menos aqui é mais, ó, mais. Mas observe que aqui dá para simplificar antes de eu multiplicar. Dá para simplificar o 5 com 5. Posso cortar aqui, ó, o 5 com 5. Ó, corta, corta. Vai dar quanto? Aqui vai dar 1. 5 por 5, 1. 5 por 5, 1. Pronto. Menos e menos mais. 2 vezes 1, 2. E observe que aqui também dá para simplificar o 2 e o 4. Ó. O 2 e o 4 também dá para simplificar. Ó. 2 por 2, 1. E 4 por 2, 2, certo? Dá para simplificar também. Então, vai ficar como? Menos e menos, mais. 1 vezes 1, certo? Então, aqui vai dar 1, ó. 1 vezes 1. E 1 vezes 2, 2. Então, aqui vai ser 1/2, certo? Mais 1/2. Pronto. Tá? Dividido. Pronto. Agora é só tirar dos parênteses. Vai ficar assim, mais 3 décimos. Aí tem dois sinais juntos, ó, menos e mais, menos. Mais 1/2, certo? Mais 1/2. Pronto. O que eu vou fazer agora? Eu vou tirar o MMC de 10 e 2, certo? Que eu vou fazer a soma. Quanto que é o MMC de 10 e 2? 10 e 2. Por 2 dá 5, dá 1. Por 5 dá 1 e dá 1. 2 vezes 5, 10. Então vai ser 10 mesmo, certo? Então eu vou colocar o 10 aqui, 10. Dividido 10. 10 dividido por 10, 1. 1 vezes 3, 3. 10 dividido por 2, 5. 5 vezes 1, 5. Pronto. Agora o que eu vou fazer? Ó? Ficou mais 3 menos 5. Já está igual, posso resolver. Quanto que é mais 3 menos 5? Mais 3 menos 5 é menos 2. Então a resposta aqui, menos 2 décimo. Que dá para simplificar. Certo? Dividir por 2. Menos 1, 2 por 2, 1. 10 por 2, 5. Menos 1/5. Então essa é a resposta da minha expressão, certo? Aqui eu tenho outro exemplo, mais 2/3 dividido por menos 5/6, menos 3 décimos dividido por menos 2/5, certo? Seguindo a ordem, primeiro eu resolvo as operações dentro dos parênteses e depois multiplicação e divisão. Observe que não tem operação dentro dos parênteses aqui, certo? Só tem uma fração dentro de cada parênteses. Então, vou resolver primeiro aqui a divisão. A ordem aqui é a divisão. Como que eu divido frações? Eu conservo a primeira fração, mais 2/3, vezes o inverso da segunda fração. Aqui não está menos 5/6, fica como menos
6 quintos. Então é assim que eu divido fração, certo? Conserva a primeira vezes ao invés da segunda. Então conserva aqui o menos, conserva a primeira fração aqui, menos 3 décimos, certo? O dividido vira vezes o inverso da segunda fração. Se está menos 2 quintos, fica menos 5 meios. Pronto. Então, assim que eu faço a divisão de frações. Agora, eu vou resolver a multiplicação aqui, certo? A multiplicação. Antes de eu multiplicar, eu vejo se dá para simplificar. Observa aqui que dá para simplificar. Dá para cortar o 6 e o 3. Ó. Aqui, 6 por 3 dá 2. E 3 por 3 dá 1. Pronto. O 2 e o 5 não pode. Pronto. Então, já está simplificado. Agora é só multiplicar. Faz jogo de sinal. Ó. Mais e menos na multiplicação é menos. 2 vezes 2, 4. 1 vezes 5, 5. Pronto. Tá resolvido. Menos. Agora aqui eu vou abrir o parênteses e vou fazer dentro dessa... Ó, menos e menos é mais, certo? Dá para simplificar o 10 e o 5 também. Vai ficar como? Ó, o 10 e o 5 dá para dividir por 5. 5 por 5, 1. 10 dividido por 5, 2. Pronto, agora dá para multiplicar. Menos e menos mais. 3 vezes 1, 3. 2 vezes 2, 4. Pronto, tá resolvido. Pronto, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou retirar esse parênteses. Aqui tem dois sinais juntos, menos e mais. Eu vou fazer o jogo. Então vai ficar como? Menos 4 quintos. Menos e mais, menos. Menos 3 quartos. Agora, para resolver essa subtração, o que eu tenho que fazer? Tirar o MMC de quem? De 5 e 4, certo? Qual é o MMC de 5 e 4? O MMC de 5 e 4... 5 e 4. Vai dar para dividir por 2. Dá 5 não pode, 2. 2 pode por 2. Dá 5 e 1. 5 só pode por 5. 1 e 1. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Então, o MMC de 5 e 4 é 20. Então, coloca aqui os mesmos sinais, certo? E coloca o 20 aqui debaixo. 20, 20. 20 dividido por 5 é 4. 4 vezes 4, 16. 20 dividido por 4 é 5. 5 vezes 3, 15. Pronto. Agora, menos 16 com menos 15. Sinal igual eu somo, certo? Vai dar menos e consegue o mesmo final. Se eu devo 16, então eu devo 31. Então, a resposta aqui, menos 31, 20, certo? Então, essa é a resposta da minha expressão, certo? Então, aqui eu tenho agora aqui outra expressão, certo? Seguindo essa ordem aqui, o que eu resolvo primeiro? Primeiro os parênteses, multiplicação ou divisão, adição ou subtração. Então aqui eu tenho que resolver dentro dos parênteses. Nesse caso aqui eu tenho a operação dentro dos parênteses, certo? Eu tenho menos 1/8 com menos 1/4 dentro dos parênteses, eu tenho menos 2/3 com menos 1/2 dentro do parênteses. Então eu tenho que resolver primeiro dentro do parênteses. Como que eu resolvo dentro do parênteses? Vou tirar o MMC, não é isso? Tirar o MMC de quem aqui? De 8 e 4. Qual é o MMC de 8 e 4? Vamos fatorar aqui por 2, vai dar 4, vai dar 2. Por 2, vai dar 2, vai dar 1. Por 2, vai dar 1 e 1. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Então, o MMC de 8 e 4 é 8. Eu vou colocar aqui, ó. Coloco menos o 8 debaixo das duas frações. 8 dividido por 8, 1. 1 vezes 1, 1. 8 dividido por 4, 2. 2 vezes 1, 2. Pronto. Resolvi aqui. Tirei o MMC dividido. Aqui eu vou fazer da mesma forma. Vou tirar o MMC de quem agora aqui? De 3 e 2, certo? 3 e 2. 3 e 2. Quanto que é o MMC de 3 e 2? Dá por 2. 3 não pode, repete. 2 por 2, 1. 3 só pode por 3, que vai ser 1 e 1. 2 vezes 3, 6. Então é 6. Então vou colocar aqui o 6 e o 6. 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 2, 4. 6 dividido por 2 vai ser 3. 3 vezes 1, 3. Pronto. Agora eu posso resolver, certo? Então aqui eu tenho menos 1/8 com menos 2/8. Sinal, o denominador está igual. Então posso somar aqui. Menos 1 com menos 2 é menos 3. Soma. Menos 3/8. Dividido. Aqui também está igual. Posso somar menos 4 com menos 3, vai ser menos 7 sextos. Menos 7 sextos. Pronto, já resolvi dentro dos parênteses. Agora formou aqui uma divisão. Como que eu faço divisão? Conserva a primeira fração, 3/8. O dividido vira vezes.
o inverso da segunda fração. Se está 7 sextos, fica o quê? 6 sétimos. Pronto, 6 sétimos. Não dá para dividir aqui, ó, o 3 com 7, né? O 8 com 6 pode simplificar. Pode dividir por 2. Por 2 aqui dá 3. E 8 por 2 vai dar 4. Pronto, já está dividido. É simplificado. Agora é só multiplicar. Agora faz jogo sinal. Menos e menos, mais. 3 vezes 3 é 9. E 4 vezes 7 é 28. Então, mais 9, 28 avos. Essa é a resposta da minha expressão. Temos aqui agora a nossa última expressão, seguindo a ordem. Então, eu resolvo primeiro os parênteses, multiplicação e divisão. Observe que aqui dentro dos parênteses não tem operação dentro dos parênteses, que tem somente uma fração dentro de cada parênteses. Então, o que eu vou resolver? A multiplicação e a divisão. Então, primeiro a multiplicação. Então, tem que resolver primeiro aqui a multiplicação, certo? E conservar a adição aqui, o mais, um meio. Então, agora eu vou ver se dá para simplificar. Será que dá para simplificar? Dá. Dá para cortar aqui o 5 e o 5. Ó. 5 por 5, 1. 5 por 5, 1. Pronto, simplifiquei. Agora eu posso multiplicar. Menos e menos é mais. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 3, 3. Então, vai ser mais 2 terços. Pronto. Fiz a multiplicação, resolvi. Agora eu vou conservar mais 1 meio, certo? Aí, o que eu vou fazer? Vou tirar o MMC aqui de 3 e 2. Então, já tirei o MMC de 3 e 2 aqui. Deu 6, né? 6. Então, o MMC de 3 e 2 é 6. Então, eu vou colocar aqui o 6 debaixo das duas frações. 6 e o 6. Qual é o procedimento? Divide pelo denominador, multiplica o numerador. 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 2, 4. 4, 6. 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 1, 3. 3 sextos. Agora sim eu posso somar que está igual, né? Mais 4 com mais 3 dá mais 7 sextos. Então, essa é a resposta da minha expressão. Certo? Então é isso, pessoal. Até mais.